Eu acho que todo tatuador já passou pela situação, né? De chegar no estúdio, você ter uma tatuagem marcada ali para aquele dia, para aquele horário, preparar a bancada, montar todo o material, deixar tudo prontinho esperando o seu cliente. E se o cliente não chega, você ali esperando, começa a ficar nervoso, não sabe se ele esqueceu, se ele vem, se aconteceu alguma coisa, enfim, né? Para evitar esse tipo de situação, eu vou dar algumas dicas muito importantes daqui a pouquinho, depois da vinheta, então. Bom, galera, primeiro, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte, preciso entender que imprevistos acontecem, beleza? A gente não tem controle sobre tudo, às vezes pode acontecer alguma coisa que realmente justifique o cliente não ir, dar algum problema, sei lá. Às vezes as circunstâncias importantes podem fazer com que ele precise desmarcar, por exemplo, sei lá, ter algum problema no trabalho, algum problema de saúde, alguma coisa assim. Só que, bom, como eu falei, isso não está dentro do seu controle, a gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem controle, o que a gente pode fazer é tomar algumas medidas, tá, para diminuir essa taxa de, sei lá, cliente desmarcando porque às vezes não teve alguma responsabilidade, para filtrar os motivos pelo qual a gente recebe algum tipo de marcação e fazer isso de uma forma que não gere impactos, né, grandes no nosso dia a dia, na nossa agenda e tudo mais, tá? E dê alguma segurança também, para que você saiba que você tá com algum tipo de garantia, né, algum tipo de segurança para isso não ser um problema, não ser uma surpresa, ou quando for uma surpresa você ter algum embasamento para poder argumentar, enfim. Eu vou falar sobre essas práticas específicas com calma depois dos recados, então fica aí que eu já volto. Oi, eu sou o Raon, eu sou tatuador e eu não sei se você sabe, mas em 4 anos eu já publiquei mais de 750 vídeos gratuitos com dicas para tatuadores lá no meu canal do YouTube. Eu fiz questão de documentar toda a minha trajetória, desde aprendiz até tatuador profissional, dividindo minha experiência, compartilhando com o público. Porém, como foram muitos vídeos postados ao longo desses 4 anos, né, eu percebo que hoje muitos tatuadores acabaram não vendo alguns vídeos que são essenciais. Eu sinto que muitos desses vídeos ficaram para trás e muitas pessoas acabam não encontrando o vídeo certo para resolver o seu problema no meio de tanta informação, no meio de tantos vídeos. E aí eu comecei a ficar um pouco frustrado por isso, porque eu sei que eu já tenho muito material e eu sei que esse material tá lá disponível para todo mundo, mas nem todo mundo que precisa dele acaba encontrando, fazendo a busca. Pensei numa solução que eu acho que vai ser muito interessante para você, tatuador. Olha só, eu preparei uma super seleção, agrupando esses vídeos mais relevantes, organizando, né, numa ordem que faça sentido didaticamente, e eu dividi eles em 6 temas para facilitar o estudo de vocês. No total são mais de 11 horas de dicas gratuitas. Vão ser 6 semanas aí lançando um compilado por semana desses vídeos especiais, especialmente selecionados com o melhor de todos os conteúdos que eu já postei durante esses 4 anos de canal, o melhor de todos os meus 750 vídeos especialmente selecionados para vocês estudarem de acordo com o tema que vocês querem, de acordo com o tema que vocês têm necessidade. E claro, esse material vai ser gratuito, vai ser um link privado, né, exclusivo para quem se inscrever. Então, para você ter acesso, para você participar, você precisa clicar no botão que está aqui embaixo para você se cadastrar, e aí você vai receber no e-mail o link de cada um no dia que ele for lançado. E assim você vai ter um apanhado para você estudar muito mais focado, muito mais direcionado de acordo com a sua necessidade. Tranquilo? Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, como eu falei lá no início, né, todo tatuador já passou por essa situação de chegar no estúdio, monta a bancada, prepara tudo e aí fica esperando por horas o cliente sem ter notícia. Quem nunca? Se você nunca passou por isso, comenta aqui embaixo. Mas vamos lá, essa é a pior das situações, porque quando acontece dessa forma, você nem sabe se o seu cliente vai ou não, você não sabe o que houve, então é o pior dos casos, tá? Então pode ser que a pessoa, sei lá, tenha tido um imprevisto sério, um problema pessoal, uma emergência médica, uma emergência de trabalho, tá? Mas mesmo assim, o que acontece é que a gente espera, né, que nesse caso
elas se preocupam em pelo menos avisar, né? Afinal, uma mensagenzinha ali no WhatsApp só falando, cara, deu merda, depois eu falo contigo, foi mal, não gasta nem 10, 15 segundos, tá? Mas acontece de, às vezes, ser algo muito sério, o cara, sei lá, tá com a cabeça em outro lugar, ou às vezes também acontece o oposto, de clientes que, sei lá, simplesmente esquecem, que não realmente estão preocupados com você, com o seu tempo e tudo mais. E aí, cara, tem gente que age de má fé, tem gente que desiste, sei lá, desiste de tatuar, ou até mesmo marca com outro tatuador e não se dá o trabalho de te avisar, porque não tem esse senso de responsabilidade, porque não está preocupado. E aí mesmo quando a pessoa às vezes te avisa, sei lá, se ela te avisar antes de você sair de casa, né, em cima da hora, na hora que tá, né, ou quando você já tá lá no estúdio esperando pra ele te avisa que ele não vai, né, ou às vezes, sei lá, no dia anterior mesmo, dependendo do seu fluxo de agenda, isso ainda é prejudicial, tá? Isso ainda gera prejuízo, porque isso, quando é uma desmarcação assim em cima da hora, fica difícil de arranjar um outro cliente para ocupar aquele espaço ali da agenda, que você, né, preencher aquele horário ocioso que você poderia estar produzindo, poderia estar fazendo, né, um valor. Então isso se torna mais crítico à medida que tatuadores têm uma agenda mais movimentada, e aí qualquer buraco que fica é um dinheiro que você deixa de estar fazendo. Você poderia ter adiantado algum cliente que estava mais à frente, né, e você fica com esse buraco ali. Isso é um prejuízo efetivo, tá? E mesmo que você não tenha uma agenda muito corrida e tudo mais, se você tivesse se organizado, sabendo que aquele cara não vai, você teria feito outras coisas, teria priorizado outras coisas, poderia estar produzindo, enfim, é uma série de questões aí que geram, né, situações desagradáveis. E aí, cara, a questão principal aqui que eu te queria trazer com esse vídeo, e que eu acho que é importante sempre pontuar, muita gente já tá ligado, mas tem gente que não tem a mesma preocupação, é que a única forma de você realmente evitar levar bolos assim é cobrar sinal para reserva de horário e para criação da arte, tá? E aí a cobrança do sinal que eu queria falar aqui com vocês, eu vou falar especificamente de como fazer, de como eu faço, de como eu acho que é justo, é seguro, é interessante para todo mundo, de como amarrar as pontas mesmo, tá? Mas é importante você entender que ela é uma prática razoável, tá? Que faz parte do mercado, de outros segmentos, né? Vamos lá, prestação de serviço, de modo geral, diversas áreas. Você vai na costureira, deixa uma peça de roupa para fazer um conserto, você deixa um sinalzinho. Você vai no sapateiro, você deixa um sinal. Sei lá, você vai contratar um serviço de, sei lá, de decoração para o seu casamento, ou de buffet para o seu casamento, você der um sinal, né, que é um compromisso de que você está interessado em fazer aquele serviço. E a pessoa às vezes precisa inclusive de uma verba inicial, às vezes precisa para comprar material, sei lá o que, e depois do serviço concluído você paga o restante. Então é uma prática comum no mercado, e entender que isso é comum e que não tem nenhum problema você estabelecer isso como uma regra é importante, tá? E aí o que acontece? É um firmamento, e essa prática ela é um firmamento do acordo de responsabilidade entre as duas partes. Aquela parte que está contratando o serviço e aquela parte que está se propondo a realizar o serviço. E aí isso demonstra, da parte do cliente, quando ele paga o sinal, demonstra que ele está realmente disposto a fazer o serviço. Ou seja, em alguns casos, como eu falei, também cobre algumas despesas iniciais. Ou seja, isso demonstra comprometimento, né, da parte do cliente. Então, o que eu acho, né, o que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Como que você deve se relacionar com essa prática de cobrar sinal e enfim, como você deve se colocar para o cliente com relação a isso. Primeiro você tem que estabelecer o valor do seu sinal, tá? E aí isso é você com você mesmo, tá? Tem gente que cobra sinal de R$50, tem gente que cobra sinal de 100, tem gente que cobra sinal de 200, tem gente que cobra sinal proporcional ao valor da tatuagem. Então, sei lá, 10, 20% do valor da tatuagem. Tem tatuadores que são maiores no mercado, tem mais nome, tem mais fluxo, que eles precisam ter mais controle sobre isso, que eles cobram até 50% do valor. Tá? Eu pretendo eventualmente chegar a cobrar 50% do valor do meu sinal. Atualmente eu cobro o mínimo de sinal de R$200, e quando é um trabalho maior, um trabalho mais complexo, tipo um fechamento, que eu vou ter muito mais trabalho criando uma arte muito trabalhosa, que vai me exigir muito na criação, aí eu cobro um sinal customizado um pouco mais caro, normalmente 500, não sei. Aí depende, mas quando é um fechamento, vamos supor que eu gastei muito tempo preparando uma arte enorme, cheia de detalhes,
e o cliente desistiu. Se eu tivesse cobrado só R$200, isso não ia nem cobrir nenhuma parte do esforço que eu tive. Então, nesse caso eu cobro um pouco maior, mas o meu sinal padrão hoje em dia é 200. Já foi 50 quando eu estava começando, já foi 100, hoje em dia é 200, tá? Então estabelece o seu valor de sinal de acordo com, né, o seu grau de amadurecimento técnico, do seu, sei lá, do seu tempo de experiência, enfim, o mercado, né, o valor de mercado que você está inserido, tá? E faça um texto com as regras. Isso é muito importante, porque quando você for atender, né, tá lá conversando com o cliente e tal, você tem que mandar esse texto, ele tem que ler, ele tem que dizer que ele tem que estar de acordo. Então, é isso aqui, ó. Depois que você orçar, depois que você... o cliente entrou em contato, eu queria fazer esse trabalho, quanto é? Você, onde você quer fazer, quais cores você vai usar, não sei o que, trocou a ideia, vai ficar tanto, beleza? Beleza, curtiu o valor. E aí, se o cliente quiser marcar mesmo, fala, vamos fechar, vamos fazer, vamos. Informa ele que para você fazer o agendamento, para você reservar uma data, reservar um horário, é necessário o pagamento de um sinal de compromisso. Ou para você criar a arte, né? Então, por que isso é importante? Tá? Porque aí o cliente, nesse momento, ele já vai saber que se ele realmente quiser dar sequência com aquilo, ele vai ter que se comprometer. Tá? E aí, nesse momento, você informa que existem as regras e você fala, vou te mandar aqui as regrinhas, beleza? Você me disse se está de acordo com elas. E aí, você manda isso para que não fique dúvidas, porque não adianta você falar que tem um sinal, mas você não estabelecer quais são as regras do seu agendamento, e aí depois acontece algum imprevisto e você não previu isso e o cliente não previu, aí vai ficar uma discussão sobre quem tem razão. Mas se você manda o texto lá pronto, com todas as regrinhas, ele diz que concordou, que está de acordo, então ele está de acordo. O que acontecer vai estar previsto ali, se acontecer e tiver previsto, vai seguir o que ele falou, que concorda, né? Então, eu vou dar aqui o meu exemplo, né? Aí cada um vai se relacionar de uma maneira, você tem que estabelecer a sua, mas eu, por exemplo, coloco como regra que em caso de necessidade de remarcação, de adiar, de mudar a data por causa de algum imprevisto, o cliente tem que me avisar com 72 horas de antecedência, tá? Eu já pratiquei 24 horas, eu já pratiquei 48 horas, hoje eu pratico 72 horas porque para mim é um tempo hábil para eu ficar seguro, reorganizar minha agenda, minhas tarefas, pegar clientes que estão marcados mais para frente e de repente sugerir, adiantar, falar que abriu um horário vago e aí trazer mais para frente para preencher esse buraco com uma boa tranquilidade, tá? E aí vai de acordo com a sua demanda, o quanto você pode ou não exigir, tá? Eu coloco 72 horas hoje em dia e aí pelas regras, se ele me avisa com 72 horas de antecedência, não tem problema nenhum, a gente muda a data, remarca e tudo mais. Se ele me avisa, né, com menos tempo, ou seja, mais em cima da hora, aí eu não devolvo. O que acontece? O sinal, esses 72 horas é para remarcação ou cancelamento. Se o cara quiser desistir, ele me avisar com 72 horas antes, não tem problema. Eu devolvo o sinal, tá? Ou se ele quiser remarcar, a gente remarca sem ele perder o sinal. Mas se ele me avisar em um período menor, ou seja, mais em cima da hora, eu não devolvo o sinal em caso de cancelamento, tá? Porque é muito em cima da hora, então fica como uma questão de responsabilidade mesmo dele, tá? E se ele me avisar em cima da hora querendo mudar, ele vai precisar, né? Ele perde esse sinal, ele vai precisar pagar um novo sinal. É como se, tipo, não estivesse valendo, porque é a segurança. Então, o que acontece? Quando você coloca esses mecanismos, o cliente, ele vai sentir uma certa responsabilidade. Ele não quer perder. Ninguém quer perder dinheiro de bobeira, mesmo que seja R$100, ninguém quer perder de bobeira, cara. Então ele vai estar preocupado, ele vai anotar lá a data para não esquecer, ele vai se preocupar em te avisar se tiver algum problema com antecedência. E aí você pode estar perguntando, pô, sei lá, 48 horas, 24 horas, 32 horas, o cara, mesmo que ele esteja comprometido, pode ter um imprevisto muito grande, pode ter, sei lá, um problema pessoal seríssimo, e aí não estava previsto, mas ele estava super comprometido e aconteceu esse imprevisto. Como é que você lida? Olha, você pode ser compreensivo. Existem casos, sei lá, alguém da família foi internado. Você entende que isso é um problema imprevisto e que, cara, é uma parada séria. Você pode ser compreensivo e mesmo assim abrir uma exceção para ele. Só que se você abre exceção, isso é como eu penso, tá? Você não tem como saber se aquele cliente está agindo de má fé ou não. Você não tem como saber se ele está inventando uma história porque ele precisou remarcar por algum motivo bobo ou porque ele esqueceu,
ou se é realmente esse o problema. Se é alguém que você confia na índole e tudo mais, você pode ser empático, você pode ser compreensivo, tudo bem, mas vai da sua vontade. A verdade é que se você não quiser, você não precisa, porque você está embasado pelas regras. As regras é que se dentro desse período menor do que 72, 24, 48 horas o cara tiver um imprevisto, ele vai ter que arcar com esse imprevisto. A sua proteção, né, é esse lance do sinal. Só que a verdade é que o sinal é simbólico. A gente sabe que o sinal ele não paga realmente o tempo ocioso que você ficou. Ele não paga o dinheiro que você deixou de fazer, né? Então, vamos supor, uma tatuagem de R$1.000 que você fosse fazer. E aí você deixou de fazer e você fica com um sinal de R$100. Isso não é um ressarcimento por esse, né? Então ele é muito mais com uma responsabilidade do que realmente ressarcir você, tá? E aí eu falei dessa regra de remarcação. Aí o que acontece, né? Eu estabeleço também alguns outros critérios que o cara tem que concordar. O primeiro deles é que eu devolvo a arte se o cara me avisar com antecedência. Eu devolvo o valor do sinal se o cara me avisar com antecedência que ele quer cancelar, que ele quer desmarcar. Se eu ainda não tiver criado a arte, mas se eu já tiver sentado para criar a arte e o cara quiser desmarcar, cancelar, deixar de fazer, então pelo menos o valor do sinal eu fico como, né, pagamento simbólico pelo trabalho que eu já tive de criar a arte. De novo, isso não me ressarce em nada, porque o tempo que eu gasto fazendo a arte é o tempo que eu gasto preparando uma arte para tatuar. É um valor muito maior do que um sinalzinho de 100, R$200 ia pagar. Mas já fica aí, né, mais uma outra questão aí envolvida com as regras. E aí vai lá, né, no meu textinho falando que depois do pagamento do sinal, da concordância com as regras, eu vou sentar para criar a arte dele e tudo mais, blá, blá. Enfim, mandou lá o seu textinho, né, explicando quais são as suas diretrizes. Você tem que pedir para ele responder na conversa se ele está de acordo. Então, vou te mandar aqui as regras, me diz aí se você está de acordo, beleza? Que a gente dá sequência no procedimento aqui, beleza. E aí você vai ter um registro formal desse acordo sendo firmado. Ou seja, se você cumprir com a sua parte, tá? E o cliente não cumprir com a dele, você vai ter direito a não devolver esse sinal, tá? E como eu falei, o importante aqui não é ficar com dinheiro, porque dinheiro não vale. R$100, senão não vale nada. O importante aqui é o senso de responsabilidade do cliente saber que toda vez que ele for marcar com você, ele vai ter que cumprir essa regra e que todo mundo que marca com você cumpre essa regra, porque essa é a maneira como você trabalha. Essas são as suas regras de trabalho. E aí, cara, aí vem a parte que é importante sua. Nunca reserve um horário ou crie uma arte sem o sinal ter sido pago, sem cobrar o sinal, ou sem cobrar, né? Às vezes tem gente que faz na camaradagem. E aí, cara, se você abre essa sessão, você está sempre se colocando nessa armadilha, você está sempre se arriscando, tá? Em caso de insistência, se o cliente não quiser, né, pagar, fala, não, deixa para pagar, não pode pagar tudo junto no dia, ou então, vou ter que ir no banco e tal. Cara, você explica educadamente que você só trabalha dessa forma. Então, se ele quiser fazer com você, ele vai ter que seguir esses critérios, tá? Se você atende em estúdio, se você é parte da equipe de estúdio, normalmente o estúdio já tem essa política, então é mais fácil, você vai dizer que são as regras do estúdio. Normalmente, o cliente respeita mais, inclusive nesse caso, porque é uma marca, é um estúdio, uma loja, então tem que seguir as regras dele. Quando você é um tatuador por conta própria, ainda assim, né, você tem que ter essa postura profissional. É um pouco mais, às vezes, um pouco mais difícil do cliente entender, mas aí você tem que ser firme, como eu falei, e inflexível não quer dizer você, né, não quer dizer que você não vá ser educado, mas você não precisa abrir essas exceções só porque o cara está insistindo. Até porque eu acho que é importante aqui você ver que você tem que encarar esse lance do sinal como um filtro, tá? Então, se o cliente está muito resistente, se ele, sei lá, não se comprometeu, se ele está argumentando muito para não pagar o sinal, você tem que desconfiar. A verdade é essa. Porque se o cara tá afim, se o cara tá disposto, se o cara tá com boa intenção, não tem por que ele criar tantas barreiras, tantas resistências. Se ele não tá disposto, é muito comum que não esteja bem intencionado. Então isso é bom até para você. De repente o cara que não quis, né, é bom que você não faça, porque ia te dar problema, tá? Então seja firme sobre abrir exceção, né? E aí, cara, é muito comum pessoas que têm mais intimidade,
com você, você acabar relaxando, né? Então, amigos ou clientes que já tem uma boa recorrência, que você já tratou muito, você já conhece, a gente acaba relaxando. Mas eu acho importante você ter essa postura independente do grau de intimidade, porque é justamente com a galera que tem mais intimidade que eles acabam, tipo, confundindo mesmo a amizade com o trabalho. Tipo, não, pô, vamos marcar, vou aí no teu estúdio fazer, já chega aí. E aí você não formalizou, não marcou sinal, não cobrou sinal. E o cara, tipo, não, falei que ia, mas não deu, foi mal. E aí tu fica na mão, cara, porque confunde a amizade com o trabalho. Então, especialmente com quem tem mais intimidade, se é uma pessoa que é amiga, ela vai entender que é a sua prática profissional, ela vai respeitar isso, vai valorizar. É só você ter uma postura de seriedade. Não tô falando de ser grosseiro, tô falando de ser sério, né? Você tratar a sua profissão com a seriedade que qualquer profissão precisa ser tratada, tá? Então, pagar o sinal ativa o senso de responsabilidade do cliente, tá? E aí você vai saber que a pessoa que pagou é porque ela tá realmente, ela pretende fazer de fato. Lembra que eu falei do filtro? Então aí, se a pessoa pagou, é porque ela realmente está pretendendo fazer. Se ela não quis, se ela ficou resistente, tem alguma coisa estranha aí e já serve de filtro, tá? Então, e ao mesmo tempo aquilo que eu falei, o sinal ele é simbólico, tá? Ele não paga o seu buraco na agenda, então a sua relação com isso não é tipo, eu vou de sacanagem ficar com o sinal do cara e vou dar um prejuízo a ele, e aí isso não vai ser um pagamento para você de forma alguma, né? Mas vamos supor, um prêmio de consolação, assim, né? De alguma forma. Ninguém gosta de perder dinheiro à toa, né? Como eu falei, então por isso que ativa esse senso de responsabilidade aí. Mas interessante para você é que o cliente vá, que o cliente tatue, né? Que o cliente de fato faça uma tatuagem, né? Que tem um valor muito maior do que o sinalzinho proporcional que você cobrou, beleza? Então eu espero que isso tenha trazido algumas reflexões, espero que tenha sido útil. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você está chegando agora, porque são 5 vídeos por semana, beleza? É muita coisa e aí você não perde nenhuma notificação, tranquilo? Marca aqui no sininho para você receber todas as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.